Nunca imaginei que minha vida, tão previsível quanto um relógio de parede, pudesse virar um filme de suspense psicológico. Me chamo Ethan, tenho 37 anos, e moro em uma cidadezinha pacata no interior da Inglaterra chamada Kendal. Só existe um semáforo, 3 pubs e um segredo que quase me enlouqueceu. Minha esposa, Claire, era o tipo de mulher que se encontra uma vez na vida e nunca mais se esquece. Inteligente, gentil, com um sorriso capaz de parar o tempo e derreter qualquer armadura, a minha inclusive. Casamos após 2 anos de um namoro que, para mim, foi o modelo ideal da segurança e da previsibilidade. Eu sempre fui um homem de valores arraigados, um conservador convicto. Cresci ouvindo meu pai martelar que o homem de verdade protege sua família, provê tudo, e que sua esposa não precisa trabalhar fora. E Claire, com sua doçura e aparente complacência, parecia encarnar essa visão, concordava com tudo. Nunca discutia. Nunca hesitava. Sempre doce. Doce demais. Ou assim eu ingenuamente acreditei. Ela não contestava, ao menos à primeira vista. Mas havia algo em seu silêncio, uma profundidade enigmática em seus olhos que eu, em minha cegueira autoimposta, nunca havia decifrado. Era como se, por trás do véu de sua submissão, uma corrente subterrânea de pensamentos e desejos corresse furiosamente, invisível aos meus olhos. Eu estava prestes a arrastar a previsibilidade da minha vida para um turbilhão de mistérios e verdades ocultas. O sorriso que parava o tempo não era um símbolo de calmaria, mas talvez um prenúncio do caos que se aproximava, sorrateiro e inevitável. Tudo começou a mudar de forma sutil, como uma rachadura invisível se espalhando pelo vidro. Primeiro foram as saídas esporádicas, depois quase diárias. As desculpas vinham fáceis demais, como frases ensaiadas. Vou visitar a Amanda. A Claire está deprimida. Preciso buscar um livro que encomendei. Havia um silêncio estranho entre as palavras dela, como se estivesse traduzindo uma mentira mal feita. Não queria ser do tipo desconfiado, mas algo não batia. O que realmente me inquietava não eram os destinos, mas os detalhes. O olhar dela ao sair, como quem prende a respiração sem se dar conta. E havia manchas em suas roupas que pareciam terra ou fuligem, difíceis de explicar. O celular, agora guardado como relíquia sagrada. E os aromas, uma mistura de incenso raro, couro envelhecido e algo metálico, como chuva em ferro frio, nada que combinasse com visitas triviais. Mas meu sexto sentido gritava. Aquilo não era só paranoia, era o eco de algo que se aproximava, algo que não tinha nome ainda. A negação era um véu fino, rasgado por cada nova evidência. Uma noite, enquanto ela dormia, o celular dela piscou com uma notificação, e por um instante, uma mensagem de um número desconhecido se revelou na tela bloqueada. O pacote está pronto. Encontre-me no ponto de sempre, no mesmo horário. O coração disparou no meu peito, um tambor de guerra anunciando o fim da paz. Não suportei mais a tortura da incerteza. A decisão de segui-la não foi um ato de desconfiança, mas um grito desesperado por verdade, por um alívio que fosse, mesmo que a verdade despedaçasse tudo o que eu conhecia. Foi numa quinta-feira à noite que tomei minha decisão. Aluguei um carro bem diferente do meu e deixei estacionado perto de casa. Ela disse que ia na casa da Amanda. Esperei exatamente 30 segundos depois que ela saiu, tempo suficiente para não parecer que eu a seguia, embora fosse exatamente isso que eu fazia. Então decidi seguir seus passos. Ela saiu com um casaco preto que nunca vi antes, o capuz jogado sobre os olhos. Entrou num táxi sem olhar para trás. O que ela realmente estava buscando? E com quem? Segui o táxi a uma certa distância. O caminho era tortuoso, como se o destino mudasse a cada quarteirão. Parou em frente a uma casa, com uma porta verde que parecia recém-pintada. Não reconheci o lugar. Então ele apareceu. Alto, barba por fazer, olhos de quem já viu coisa demais. Não se abraçaram. Não se beijaram. Só apertaram as mãos. Mas o modo como ela sorriu, rápido demais, e como ele olhou para os lados ao abrir a porta, aquilo foi pior. Era um código. Não só entre eles, mas contra mim. Claire entrou, e a porta verde se fechou como o fim de um capítulo que eu não sabia que estava lendo. Meu coração caiu como se tivesse sido empurrado de um prédio de 12 andares. A mão no volante começou a tremer. Não de raiva. De medo. Porque não era só traição. Era plano. E eu não fazia parte dele. Mas o que significava essa porta verde? E o que Claire estaria escondendo, que exigia tal segredo? A imagem daquele homem, daquele sorriso, girava em minha mente, transformando o amor em uma amarga desconfiança. As peças não se encaixavam, e a única certeza que restava era a dor lancinante de uma traição que eu mal começava a decifrar. Passei dias em silêncio, consumido por uma inquietude que se transformava em febre. A traição parecia ter veneno, lento,
invisível, mas fatal. Me corroía nos cantos da alma, como se algo maior que ciúmes estivesse em jogo. Os dias se arrastaram em um silêncio infernal, cada segundo uma tortura. A traição era um parasita, corroendo-me de dentro para fora, transformando tudo o que eu pensava ser sólido em pó. A imagem daquela porta verde e do sorriso cúmplice de Claire com aquele homem se repetia em um loop cruel na minha mente, sufocando-me. Eu não podia mais viver naquela incerteza, naquela prisão de pensamentos. Tinha que confrontá-la, arrancar a verdade, por mais dolorosa que fosse. A traição era uma ferrugem ácida, corroendo tudo que um dia foi sólido entre nós. Enfim, cedi ao instinto. Confrontei. Claire, onde você esteve hoje? Minha voz saiu firme, mas a tensão no ar poderia cortar vidro. Ela congelou. Os olhos buscaram uma saída rápida. Inventou uma amiga de infância, um café na esquina. Mas algo em mim já sabia. Foi então que explode. Eu te vi entrar na casa da Porta Verde. Quem é ele, Claire? Foi como se eu tivesse puxado uma cortina. O rosto dela empalideceu na hora. Os olhos se arregalaram, mas não de culpa, de medo. Um medo puro, que não se finge. O sangue sumiu do rosto dela. Esperava que chorasse, que confessasse, que gritasse. Mas o que veio não foi nenhum desses. Achei que fosse confessar. Estava pronto para o golpe. Para o nome de um amante, para a verdade crua que poderia me libertar. Mas o que veio me desmontou de um jeito que não previ. Você não devia ter ido lá, disse, com um tom que não reconheci. Olá pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Silêncio. Um silêncio ancestral, como se uma presença invisível tivesse entrado na sala com a gente. Não era sobre traição. Era sobre verdade. E essa verdade parecia estar viva. Ethan, por favor, me escuta. Não é o que parece. A voz de Clara tremia, os olhos marejados como se carregassem um segredo profundo demais para ser dito em voz alta. Eu não estou te traindo. A confissão, ou talvez a súplica, pairava no ar, tão tênue quanto a confiança que se esvaía entre eles. Na verdade, estava tentando te dar o melhor presente que já imaginei. Permaneci imóvel. O céu lá fora trovejava, como se a cidade ecoasse a tempestade dentro dele. Nos últimos meses, comecei a trabalhar em segredo como decoradora de festas infantis. Queria juntar dinheiro para te fazer uma surpresa no seu aniversário. Aquele homem que você viu comigo, ele é o pai de uma cliente. Eu estou organizando a festa dos filhos dele. Uma decoradora de festas. O absurdo da situação, a desculpa tão prosaica, apenas alimentava a fúria que fervia dentro de mim. Ethan riu, um som seco e desprovido de humor. E você esperava que eu acreditasse nisso, Claire? Que todas as noites que você chegava tarde, as mensagens que você deletava, as desculpas esfarrapadas, tudo isso era para uma surpresa. A ironia pingava de cada palavra. Eu te peguei em flagrante. Você estava com ele, Claire. Não me venha com contos de fadas infantis. Não, Ethan, por favor. Ela implorou, o soluço sufocando suas palavras. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Porque com cada centavo que eu estou juntando é para te dar uma festa como você sempre sonhou. Já que você nunca teve uma festona de aniversário. Eu ri. Um riso nervoso, cortante. O tipo de riso que antecede tempestades. Eu finalmente falei, com a voz áspera. Por que não me contou nada? Ela permaneceu imóvel, os olhos presos em mim como quem aguarda julgamento. Eu sabia que você não queria que eu trabalhasse. Sua voz falhou por um instante, por isso escondi. Achei que seria bonito te surpreender, mas menti. E isso eu não posso negar. O silêncio caiu como um véu sobre nós. E então, eu desabei. As lágrimas vieram como se estivessem esperando o momento certo para romper a represa. Não foi um choro de raiva, nem de mágoa. Foi um choro que veio da alma, de vergonha, de arrependimento, de um amor avassalador que, apesar de tudo, ainda ardia em meu peito. A imagem de Sarah, sempre forte e inabalável, me vindo à mente. Como pude duvidar da mulher que enfrentou o mundo por mim? A mulher que sacrificou tanto para estar ao meu lado? As peças, que antes se encaixavam na narrativa da traição, agora se dispersavam, revelando um panorama muito mais complexo. Existem cicatrizes invisíveis que moldam vidas. O abuso rouba a paz, mas não sua força. Rompendo o ciclo do abuso, é uma obra totalmente interativa onde você encontrará ferramentas poderosas para identificar os sinais do abuso, compreender a dinâmica da violência, descobrir onde procurar abrigo e apoio jurídico e psicológico, planejar a saída segura do ambiente nocivo, superar o trauma e recuperar sua autoestima,
Comece agora sua jornada de cura e transformação por apenas R$ 47,90, em até 5 vezes no cartão. 2 semanas se passaram num piscar de olhos. Quando meu aniversário chegou, havia algo no ar que eu não conseguia decifrar. Era como se o mundo tivesse se alinhado de maneira estranha, uma calmaria inquietante antes da tempestade. Ela fez mais do que organizar uma festa. Alugou o salão do centro comunitário, decorou tudo com balões prateados e lilazes que pareciam flutuar em câmera lenta, como se carregassem segredos. A decoração era tão bonita que quase me fez chorar. Havia um palco, e ali, sob as luzes, uma banda, com um saxofonista que tocava como se cada nota contasse uma história de amor. E a banda estava tocando minhas músicas favoritas. Também havia um DJ que intercalava músicas animadas com trilhas envolventes, criando um clima quase cinematográfico. Eu mal conseguia acreditar. Cada detalhe, cada nota musical, parecia sussurrar que eu importava. Mas o que realmente me abalou foi ver minha mãe ali. Ela nunca aparecia em eventos sociais, e ainda menos em datas que envolviam emoções complicadas. A festa zumbia ao meu redor, mas meus olhos só conseguiam encontrar os dela. Claire. Algo me impulsionou. Eu a puxei para o centro da pista, e a multidão se abriu para nós, quase como se soubesse que aquele era o nosso momento. Nossos corpos se moveram juntos, guiados pela música. A luz fraca do salão dançava sobre nós, transformando o espaço em um refúgio íntimo. E foi ali, no calor do abraço dela, com meu coração batendo um ritmo descompassado contra as minhas costelas, que as palavras simplesmente escaparam. Obrigado por me mostrar que o amor é mais corajoso que o medo. Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando em uma mistura de emoção e algo que eu ainda não conseguia decifrar. E então, sua voz suave, mas firme, sussurrou de volta. E que a verdade é mais forte que qualquer desconfiança. Aquelas palavras. Elas ecoaram em mim. A casa da Porta Verde, que antes era o epicentro da minha paranoia, virou uma piada interna entre nós, um lembrete bobo de quão cego eu tinha sido. Mas a lição foi profunda. Eu nunca mais subestimei o poder de uma mulher determinada. Nem o preço amargo das minhas próprias suposições. Porque, no fim das contas, o maior erro não é desconfiar de quem amamos, é esquecer que eles também são capazes de nos surpreender da forma mais linda e inesperada. Claire não era só determinada. Era uma ponte viva entre minha dor e a verdade que eu nunca tive coragem de buscar. E eu, que pensei tê-la salvado da solidão, fui salvo por ela, de mim mesmo. Desde então, deixei de subestimar qualquer pessoa. Porque, no fim, o maior erro não é desconfiar de quem amamos. É esquecer que eles também guardam chaves para partes da nossa história que jamais saberíamos abrir sozinhos. Claire continuou decorando festas. Mas agora, cada cor que ela escolhia parecia trazer de volta um pedaço de mim que antes estava apagado. E eu, que a amava mais do que jamais soube dizer, descobri que o amor não é apenas corajoso, é capaz de nos revelar ao mundo, com beleza e mistério. Quer mais mistérios, reviravoltas e momentos emocionantes? Então, você não pode perder este vídeo. Clique agora e continue essa jornada de histórias fascinantes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seus comentários e até a próxima.